foi? Olá, meu povo, que alegria ver vocês. Vou fazer agora 2 conteúdos, tá certo? Que são fáceis, é que nem Fiels. A ideia do conteúdo, foca aqui. A ideia do conteúdo é fácil. A forma como aplicar, ou como ele pode ser utilizado, aí você vai ter várias derivações, tá? Então, basicamente, o que é que a gente vai ver hoje? Como é que eu consigo organizar os dados que eu já tinha das questões anteriores de uma forma mais inteligente? A meta é essa. Eu tinha dados dos nossos exercícios, principalmente informações que precisavam de contagem, precisavam de busca, precisavam de dados agrupados, e fazer com vetores acabava sendo uma coisa muito manual, muito trabalhosa. Não sei se vocês lembram, se vocês fizeram aquela atividade do Chico Bento e do Cebolinha, das patas, que você tinha as patas, ou então a atividade dos din-dins. Então, muitas vezes os dados ficam ruins de organizar se você simplesmente pegar de forma linear e ficar jogando essas informações em vetores. Então a gente vai ver agora 2 técnicazinhas de como organizar esses dados. A primeira é agrupar, empacotar essas informações. Então, vamos pensar aqui numa posição. Pronto? Uma posição na tela, ele está em um lugar na... Ei, pessoal, depois a gente continua a atividade, porque está gerando muita entropia, pode ser? Aí depois ele te ajuda, é só porque está gerando entropia e fica tirando minha atenção, combinado? Tudo bem? Então a primeira técnica que a gente vai utilizar aqui é a técnica de agrupar informações. Dava para usar, por exemplo, naquela atividade lá do Pedra na Lua, em que a pessoa jogava 2 informações, ou então do Cebolinha, que você tinha 2 informações. Então, sempre que você tem que agrupar informações, a gente pode agrupar essas informações numa coisa chamada struct. Então, vou fazer aqui um package main, e ao invés de ficar lendo dados, então faz de conta que a tua entrada é assim: leia 2 valores, aí você tem uma lista com vários valores. Eu quero 5 elementos. O primeiro elemento vai ser o x igual a 1, o y igual a 3. O segundo vai ser o x igual a 6, o y igual a 2. Então eu estou lendo uma lista. Tá ruim de ver, não tá? Deixa eu ver se eu troco aqui de tema. Ah, esse aqui ficou melhor. Tá. Então, vamos lá. Eu tenho que ler uma lista de vários pontos x e y. Exemplo. Então, ao invés de ler esses 5 elementos assim, 7, 2, 4, 3 e 8, 1. Se eu não tivesse como juntar essas informações, eu teria que criar uma lista para guardar o x, a lista de x, make vetor de inteiros, e uma lista para guardar o y, make vetor de inteiros. Só que esses elementos, eles fazem sentido juntos, porque juntos eles têm um significado. Quando você pensa no usuário, o usuário ele tem vários dados que fazem sentido juntos. Ele tem um nome, ele tem um endereço, ele tem uma chave. Então, sempre que a gente precisa juntar esses elementos, a gente acaba criando uma struct. Aqui no caso a gente chama assim, ó, type, e aí o nome do teu negócio, por exemplo, aqui poderia ser uma posição, e a gente diz que esse negócio é uma struct, um pacote que aglutina esses 2 elementos. No caso, o que eu quero juntar é esse e esse, que são 2 inteiros. Então eu poderia dizer que eu estou juntando x e y, que são inteiros. Ei, Daniel, caça um apagador para mim, tá me dando agonia esse negócio horrível aí, todo rabiscado, tá? Então pronto, o que é que a gente tem agora? Uma forma de empacotar as coisas. Como é que eu crio um pacotezinho? Eu posso dizer que eu tenho uma posição que é do tipo posição. Aqui eu criei, ó. Da mesma forma que antes eu tinha inteiro, float, string, agora eu estou criando um pacote. E eu posso acessar os elementos desse pacote dizendo
Posição.x recebe 10, posição.y recebe 2. Aqui eu estou desempacotando os elementos do meu pacote. Certo? E eu posso, sei lá, imprimir fmt.println, posição. Então eu criei um pacote, preenchi os elementos do pacote e imprimi o pacote. Go run dados.go. Tá aqui, ó. Ele está dizendo que eu tenho 10 e eu tenho 2. Tá? Então, eu também posso criar esses elementos numa linha só. Poderia dizer que o x é 10 e o y é 2. Certo? X é 10 e y é 2. Ou com a ordem invertida, porque aqui eu estou nomeando os meus elementos. Esse valor vai para o x, o outro valor vai para o y. Ou então colocando só os elementos que eu quero, colocando só o y. Então, como o padrão do Go é, toda vez que eu crio algo, ele sempre cria zerando, inicializando. Se eu não der nenhuma informação aqui para x e para y, ele vai colocar 0 nos dois, porque 0 é o padrão para inteiros. Então, o que a gente tem agora? Uma forma de criar empacotamentos de coisas. Criar empacotamentos de coisas. Vamos pegar uma questão lá do repositório para a gente resolver usando essa técnicazinha aqui. Oi. Struct é como se fosse um objeto. O objetozinho lá do JavaScript. Tá certo? Então, o que é importante? Que desde que eu consigo juntar elementos, os meus dados eles fazem mais sentido juntos. Porque eles talvez foram pensados para serem juntos. Tá? Então, por exemplo, eu poderia criar um usuário, type, o nosso usuário. O que é que o usuário tem? O usuário vai ter um nome, que é um string, vai ter uma idade, que é o inteiro, vai ter uma altura, que vai ser um float 32, e por aí vai. Vai ter um username, que é um string. Então, quando os dados fazem sentido juntos, é muito melhor agrupá-los do que imaginar que você vai ter que ter 500 vetores. Um vetor para guardar os nomes dos usuários, um vetor para guardar as idades dos usuários, um vetor para... Você tem uma lista para guardar os usuários. Tudo bem? Então, diz. Você tinha mencionado o Baker como outra informação que eu estava no início? Eu tinha mencionado o quê? Baker Ah, tá. Isso daqui é só porque se não botar, não dá para rodar, não? Não, é outra forma de organizar o Baker que você tinha falado? Não. É struct eu estou falando, tá certo? Daqui a pouco a gente vai falar de mapas. Tá certo? Mas por enquanto agora, o que é o meu objetivo? Como é que eu agrupo elementos e como é que eu lido com esses elementos agrupados? Vamos pegar uma questão aqui, tá certo? Vamos pegar uma questão aqui para pensar nisso. Então, pegar uma que não seja tão complicada para a gente testar a ideia. Vetores. Chico Bento e Cebolinha são os animais, né? Não. Clenda adora chocolate. Pronto, esse daqui é legal. Vamos ver aqui o exemplo dele. Pronto. Aqui o objetivo é calcular qual foi... Você tem várias vendas e aqui você vai ler as vendas. Para cada venda, você sabe qual o sabor vendido e qual o turno vendido. Então, aqui você sabe que teve uma venda, foi o din-din de chocolate, foi vendido de manhã. E aqui você teve duas vendas, de manhã foi vendido chocolate, à tarde foi vendido limão. Aqui também foram duas vendas, de manhã foi vendido chocolate, à tarde foi vendido chocolate e por aí vai. Teu objetivo é descobrir qual foi o din-din mais vendido e qual é o turno mais vago. Se você já fez a atividade, você lembra dela, se não fez, teu objetivo é carregar todas essas vendas para saber, você quer comprar para saber qual é o melhor din-din, qual é o mais vendido e qual é o horário mais vago para comprar din-din, beleza? Se você não tivesse structs, você teria que criar duas listas. Uma lista para armazenar os din-dins
uma lista de strings, e uma lista para armazenar os turnos, uma lista de strings. Porque senão você não tinha como armazenar dois dados diferentes. Ué, o que a gente pode fazer agora? Criar um tipo de dados que seria um struct. E qual é um nome bom para esse tipo de dados? Esse tipo de dados está juntando o quê? O que é que ele representa? A venda. Se você não acha um bom nome, você não deve criar algo. Você não deve criar uma função se você não tem um nome que preste para ela. É que nem aquela ideia. A função é verde. O nome da função é verde. Mas fala o quê? Conta os verdes. Então o nome da função deveria ser contar verde. Sempre uma ação. A mesma coisa aqui. Isso representa um agrupamento de dados em torno de uma ideia. Isso representa uma venda. O que é que uma venda tem? Uma venda tem o sabor do din-din, que é um string, e o turno da venda, que também é um string. Você tanto pode deixar eles juntos, tá certo? Sabor e turno, mas por questão de clareza, se os elementos representam abstrações diferentes ou entidades diferentes, é melhor colocar separado. Sabor não tem nada a ver com venda. Se você estivesse pensando em, por exemplo, jogadas, e o cara faz duas jogadas, tudo bem você colocar que jogada 1 e jogada 2 são inteiros, porque eles estão dentro da mesma ideia do que você está representando. Mas se você vai representar elementos diferentes, coloca um por linha, fica melhor. Pronto, eu estou criando uma venda. E aqui agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quantas vendas eu realizei, que é o que o problema me pede, calcular lá a quantidade, ler a quantidade de vendas e criar um vetor para armazenar essas vendas. Ao invés de criar uma lista para armazenar os din-dins e uma lista para armazenar os turnos, eu vou criar uma lista para armazenar as vendas, porque vendas agora é uma ideia. Então, mesma coisa, eu vou criar aqui uma lista do tipo venda, quantidade de vendas. Agora, não tenho mais din-dins e turnos. Então, tá aqui. Ao invés de ler para dentro da lista de din-dins e ler para dentro da lista de turnos, isso daqui vai funcionar da mesma forma que um vetor funciona. Eu vou ter um índice, mas agora eu vou trabalhar com a ação de desempacotar a informação que eu tenho que manipular. Então, onde é que eu vou colocar o din-din? Eu vou colocar em vendas e ponto o quê? Sabor. E onde é que eu vou colocar o turno que eu estou lendo? Em vendas e ponto turno. Então eu estou preenchendo aquele vetor, onde cada elementozinho do meu vetor, ele representa um pacotinho com duas informações acessáveis. Ele tem lá o meu sabor, e ele tem lá o meu turno. Então, quando eu estou percorrendo esse vetor, eu estou acessando esse elemento e a partir dele eu acesso sabor e turno. A partir dele eu acesso sabor e turno. A partir dele eu acesso sabor e turno. Eu estou empacotando os dados para organizar melhor. Então, vamos lá. As lógicas que a gente viu funcionam da mesma forma. Então, por exemplo, ao invés de ter que fazer tudo de contagem manual, eu vou alterar aqui o meu método contar. Olha o que o meu método contar antigo fazia. Eu tinha um vetor de strings e eu queria saber quantas vezes essa string aparecia no vetor. Aí eu saía passando por todos os elementos, toda vez que eu achava essa string no vetor, eu aumentava a contagem. Vamos mudar ele para trabalhar com uma venda. Eu quero saber agora contar sabor, tá certo? Eu quero saber quantas vezes um determinado sabor aparece na lista de vendas. Então vamos lá, vamos entender o que é que eu tenho aqui de entrada.
um valor que seria, por exemplo, chocolate. Ele quer saber quantas vezes aparece chocolate bem aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer? Percorrer a lista para cada índice, elemento nas vendas. Isso daqui é uma venda. Isso daqui é um sabor. Se eu tentar comparar uma venda com um sabor, são incompatíveis, não são a mesma coisa. Eu não posso perguntar se essa venda é chocolate. Eu posso perguntar se o sabor dessa venda é chocolate. Então, estou percorrendo a lista de pacotes, desempacotando esse elemento e vendo se eu tenho um match com esse sabor. Contar sabor. Para cada um dos elementos da lista, se o sabor desse elemento é o sabor que eu quero, eu aumento a contagem e aí no final eu retorno a contagem. Então, o tipo de dados de uma estrutura é que nem um dado normal como qualquer coisa. Eu consigo criar, preencher, passar por parâmetro, retornar, só que sempre nessa ideia de acessar os elementos que estão dentro na hora de preencher e acessar os elementos que eu tenho dentro na hora de escrever, tá? E aí, nosso código, por exemplo, poderia continuar. Eu estou contando quantas vezes nas vendas aparece o sabor chocolate. Estou contando quantas vezes aparece o sabor limão. Certo? E por aí o código continua manipulando esse vetor de dados para chegar nos resultados. Então eu não vou fazer o resto do algoritmo, porque a ideia aqui é mostrar como é que a struct se encaixa em preencher os dados. Deixa eu pegar outro aqui. Por que a gente vai ter um monte de lógicazinha de saber quem é que compara mais ou compara menos? Deixa eu pegar aqui um outro que é bem legal, acho que botas trocadas. Botas trocadas é outro que encaixa direitinho com a ideia de struct. E aí botas trocadas já vai dar o norte para a nossa próxima técnicazinha. Aqui, ó, a divisão de suprimento de botas e calçados do exército comprou um grande número de pares de várias botas de vários tamanhos para seus soldados. No entanto, por uma falha de empacotamento da fábrica, nem todas as caixas entregues continham um par de botas corretas, com 2 botas do mesmo tamanho, às vezes um para cada pé. O sargento mandou que os recrutas retirassem todas as botas das caixas para embalá-las, só que dessa vez corretamente. Quando o sargento descobriu que você sabia programar, pediu que você pegasse todas as botas e montasse os pares. Então, o que é que esse problema pede? Que você pegue essas informações. Eu tenho uma bota 40 do pé direito, uma bota 41 do pé esquerdo, uma bota 41 do pé direito, uma bota 40 do pé esquerdo e monte os pares. Aqui de cara você vê que existe uma ideia de algo que é uma bota. A bota ela tem quais informações? O tamanho e o pé. Então você lê isso daqui já imaginando que você vai juntar essas informações para montar uma bota. Tudo bem? Porque os dados fazem sentido de serem agrupados, tá? Então vamos começar esse daqui para a gente ver como é que ficaria. E esse daqui a gente pode até fazer todo para dar o mote da nossa próxima técnica. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente tem que ler aqui? A quantidade de pares, né? Então bora lá. Primeira coisa que eu vou ler é a quantidade de pares. fmt.scan de quantidade. O que é que uma bota tem? Type bota struct. O que é que uma bota tem? Bora lá? Quais os 2 tipos de informação que ela tem? O tamanho e o pé. Qual o tipo dessas informações?
tamanho é um int e o pé é uma string, beleza. Tamanho é o int e o pé é um string. Acho tão bonitinho ele alinhar as coisas quando a gente salva. Dá gosto de fazer. Beleza, agora eu vou criar o vetor já com o tamanho que eu preciso. Então, bora lá. Minhas botas são make de uma lista de bota, porque o tipo é bota, e o tamanho que eu quero é QTD. Então ele já vai preencher isso daqui com quantidade de espaços, todos zerados. Se eu mandar imprimir isso daqui, a gente lembra que o ideal é sempre imprimir depois de ler, ou quando a gente está criando, a gente sabe se está no caminho. Então vamos ver aqui. Ué, por que só está aparecendo 0 e não está aparecendo o próximo elemento? Bora. O 0 é referente ao tamanho. Por que eu não estou vendo nada no pé? Qual é o valor para uma string? Valor padrão para uma string, bora? Vazio. Então quando você imprime string vazia, você vê o quê? Nada. Tudo bem? Mas aqui a gente está, a representação, está aqui a tua string vazia. Se ela não tivesse aqui, você não tinha esse espaço. Então você tem 4 botas, você criou 4 espaços. Qual é o nosso trabalho agora? Preencher esses espaços. Então bora lá. Para cada índice em range de botas, aí eu preciso ler uma coisa, colocar num lugar, e ler outra coisa e colocar em outro lugar. Qual é a ordem? Primeiro eu leio o tamanho. Então, eu vou ler para onde? Botas na posição I, ponto, tamanho. Estou jogando dentro da variável tamanho. E agora eu vou fazer o quê? Vou ler para botas na posição I, o que mais? Ponto pé. O que é que a gente faz agora? Imprime, para saber se está lendo os dados direito. Você não consegue fazer um código de algo que você nem leu direito. Está aqui, ó. Eu estou 40D, 41E, 41D, 40E. Agora a gente vai para a próxima parte, que é quantos pares eu tenho. Beleza? Quantos pares eu tenho disso daqui? Eu vou dar aí 5 minutinhos para você pegar o seu papel, ou pegar a sua caneta, ou pegar aí o seu computador. E se você tivesse esse problema na verdade, na realidade, como é que você resolveria? Você tem aí, imagina uma instância grande. Você entra numa sala ou num armazém e o cara te diz, você tem 10 dias para resolver isso, se você precisar, mas eu quero que você monte todos os pares de botas. E me diga quantos pares você montou. Qual seria a sua estratégia lógica? Pensa aí. 3 minutinhos enquanto eu pego uma água, vai. Eu sei que você consegue resolver. Na vida real, você daria um jeito, sim ou não? Você tem 1 milhão de pares lá e você tem que montar isso aí. Qual seria a estratégia? Enquanto eu pego a água. E aí, quem me diz aí qual é a estratégia? Você tem 10 dias para ajeitar 1 milhão de botas.
Qual é o macete? Claro. Eu separaria o tamanho dos montinhos e procurando. Primeiro você separaria vários tamanhos diferentes, vários montinhos de tamanhos diferentes. Aí depois você iria nos montinhos, por exemplo, primeiro todas as botas 38 para cá, aí depois todas as botas 40, depois todas as botas 41, aí depois todas as botas 42. Aí depois você chega no montinho e faz o quê? Compara uma. Então você já vai montar já vai criar os montinhos separados. Primeiro todas as 38 esquerda, aí depois outros montinhos com as 38 direita. Primeiro só os tamanhos, depois direita e tal, direita e esquerda. Vamos lá, só que você entenda, juntar direita com esquerda não é como se eu fosse fazer uma mágica e as bichinhas fossem se separar. Você pega uma bota na mão, aí vê, é 40 tamanho esquerda, aí você faz o quê? Agrupou todos os 40 esquerda e depois agrupou todos os 40 direita. Então vocês fariam assim, agrupariam. Primeiro separaria tudo, Para cada tamanho. para depois montar os pares. Para cada tamanho eu vou ter dois grupos. Então o teu objetivo é primeiro separar tudo, fazer. Se precisar fazer 50 montinhos diferentes e só depois juntar. Essa seria a estratégia? Beleza? É uma boa estratégia. Porque aí você percorre todos aqueles 1 milhão de botas já clusterizando e depois seria trivial o trabalho de juntar. É uma estratégia boa. Outra estratégia. Se você não tivesse preguiça, assim, se tivesse tempo infinito, como seria a ideia? Bora. Liga aí, filho. Vai morrer mesmo no armazém? Só sai de lá, só come de novo quando ajeitar as botas. Porque assim, se você pega, digamos, o tamanho 40, tem a fileira da direita, tem que ter um grupo do pé direito e um grupo do pé esquerdo do tamanho 40. Se você soma os dois e dá um número par, você divide por 2, sabe a quantidade de pares que você tem. Se dá um número ímpar, você... Vamos imaginar então, vamos pensar na lógica do algoritmo mais imbecil possível. Beleza? Começa não necessariamente do mais ótimo, do mais imbecil possível. Você tem 1 milhão de botas, aí você pega uma na mão, é 40 pé esquerdo. Aí você olha para o canto das botas descasadas, estava vazio, aí você bota esse 40 pé esquerdo onde? Lá nas botas descasadas. Aí você pega a próxima bota, é 38 pé direito. O que você vai fazer agora? Você vai procurar nas botas descasadas, você tem o quê? Uma 38 pé esquerdo. Se tiver, aí você tira ela de lá e junta um par. Então você tem duas pilhas. Uma que você está procurando, que está analisando, e uma das que não tem par. Porque quando você pega uma daqui, você vai procurar onde? O par dela? Naquela dali. Se tiver o par, você tira ela e monta um par. Se não tiver, você joga ela lá. Nosso algoritmo está acabado. No final de analisar tudo isso, você montou os pares e tem tudo que está sobrando. Confere, sim ou não? Faz sentido? Ok. Então vamos lá ver como é que a gente faria isso. Então vamos agrupar as estruturas do que a gente precisa. A gente vai precisar de uma lista para colocar todos os que estão descasados. Confere? Beleza. Então, primeira coisa, a gente vai precisar de uma lista dos descasados, dos pés que estão descasados. Ela é uma lista que começa vazia. Ela é uma lista de bota que começa vazia. Tá aqui a minha lista de botas descasadas. Então agora vamos em alto nível. Em alto nível, qual seria a minha lógica? Para cada bota do montante, seria isso? Para cada bota do montante, se o par dela está nos descasados, o que é que eu faço? Tiro o par dos descasados e aumento a contagem, né? E conte mais, né? Pares mais, aumenta a contagem. Achei mais um par. Se não, eu faço o quê? Pega do montante e vai para o... Exatamente. Se não, coloca nos
descasados. Nossa lógica está pronta. A gente pode imaginar que cada ação dessas é uma ação que realiza algo. Então, ao invés de jogar 1 milhão de for aqui dentro, a gente vai transformar isso aqui em pequenas funções. Para cada bota do montante. Isso daqui é fácil, né? O fozão de guerra. Para cada bota em botas. Para cada bota em botas. Pronto, primeiro já foi. Se o par dela está nos descasados. Então agora eu vou ter que fazer um procurar. Se procurar nos descasados o par dessa bota. Se o par dela está nos descasados, eu tenho que dar um jeito de tirar esse par de lá. Tirar o par. Tirar descasados par. E aumentar a contagem de pares. Pares mais 1. Else coloca nos descasados. Descasados recebe append de descasados e bota. Então pronto. Nosso código evoluiu para essas ações aqui, ó. Mas vamos lá. Se eu tenho uma bota, quem é o par dessa bota? Se a minha bota é 40 pé direito, quem é o par dela? 40 pé esquerdo. Eu não quero ter que fazer essa lógica aqui. Então eu vou fazer uma função. Função par. O par de uma bota. O par de uma bota é o quê? Mesmo tamanho e pé diferente. O par de uma bota é outra bota. Então eu vou fazer aqui a minha outra bota é uma bota onde o tamanho, né? Tamanho vai ser igual ao tamanho da bota original, ok? Só que agora eu tenho que fazer um teste, né? Se a bota original ponto pé for igual a... Quais são as opções? Direita e esquerda, né? Se o pé da bota original for direita, então o pé da outra bota vai ser esquerda. Se não, perdão, aspa dupla que é string. Se não, o pé da outra bota vai ser direita. E aí no final eu retorno a outra bota. Par é um nome ruim. Par é um nome ruim. Eu vou chamar. O nome melhor para isso daqui, o que é que isso faz? Par não tem nem verbo, né? Formar par. Boa. Formar par. Bem melhor. Lembra? Funções pedem ações que representam uma coisa que eu estou fazendo. Par é um substantivo, então é ruim, ó. Então aquela lógica todinha que ia ficar lá embaixo, eu consegui colocar aqui. O que é que eu fiz? Dei um pacote de dados para ele e ele calculou o novo pacote de dados. Ué, só para a gente reforçar a sintaxe, você poderia ter criado uma bota vazia, var outra bota, né? Ou então o par dela, que agora ficou melhor, o par dela é uma bota. E aí você vai lá em par.tamanho, é o mesmo tamanho da bota original, e o pé é o pé invertido da bota original. Então, lembra, se acostuma com isso. Tudo que formar uma pequena unidade lógica, separa do código. Porque fica muito mais fácil de você debugar, compreender e etc. Então, pronto. Para essa bota, quem é o par dessa bota? É o formar par da bota. Então, pronto. Eu já resolvi uma coisa, que é pegar a bota e formar o par dela. O que é que eu tenho que fazer agora? Procurar. Essa bota tá nessa lista, isso vai virar o quê? Exatamente. Outra função. E aí, se vocês, conforme vocês forem treinando,
vocês vão ver que quase sempre essas funções elas têm a mesma estrutura. É um laço, é um if, e um return aqui, ou uma contagem, e tem muitas vezes a mesma coisa disso. Procurar. Eu vou procurar onde? Numa lista de posições, lista de bota por uma bota, que é uma bota. Como é que eu sei se essa bota está nessa lista? Aí aqui o meu procurar, normalmente ele dá ele tem duas variações. Ou eu procuro e só digo se ele existe ou não existe, ou eu procuro e digo onde ele está. Qual dos dois vocês acham que é mais prático ou mais útil? Dizer se ele existe ou dizer onde ele está? Onde ele está, né? Porque se eu souber onde ele está, eu consigo alterar, eu consigo apagar, eu consigo fazer qualquer coisa. Se eu só saber se ele existe ou não existe, e eu quiser saber onde é que ele está, eu tenho que procurar de novo. Então a gente resolve aqui 2 golpes de uma vez só. Eu posso dizer, ei filho, cadê essa bota? Cadê esse nome? Cadê esse valor? Então essa é a função mais comum aqui das linguagens de programação, e em todas elas, assim, você tem o nome como index of. Só que a gente não vai usar a função pronta, a gente vai fazer a nossa, tá? Então bora lá. Então eu quero saber cadê ela? Para cada índice, elemento em botas, para cada índice, elemento em botas, o que eu quero saber? Como é que eu sei que essa bota é igual a essa daqui? Como isso daqui é um struct, se eu fizer a comparação vai funcionar, porque são 2 inteiros, internamente ele vai 2 valores primitivos, internamente ele vai olhar, ei, será que esse inteiro é igual a esse inteiro e essa string é igual a essa string? Então isso daqui funcionaria de boa. Será que esse elemento é essa bota? Se isso for, eu achei. Se eu procurar em todos eles e não achar ninguém, aí eu posso dizer que não achei. Como é que eu digo que não achei algo? Ué, será que eu posso retornar 0 para dizer que não achei? Faz sentido isso? Bota menos 0 é um valor válido? Numa lista? Não, é um índice. Mas existe índice 0? Existe. Então, se eu botasse 0, ele poderia confundir aqui com a posição 0. Um padrão, assim, né? Vocês vão encontrar como nas linguagens. Vocês vão encontrar algumas opções. A primeira seria retornar vazio ou retornar nulo, mas outras, por exemplo, o C, o C++, o Java, eles vão ter a ideia de retornar -1 para dizer que não existe esse valor. Isso é um padrão já bem antigo. Então, quando você faz um index of, quando você faz uma busca e aquele negócio retorna -1, conceitualmente é uma forma de dizer que ele não está na lista que você está procurando. Como é que faz para retornar nulo? Aqui, em Go, você não tem sobrecarga de tipos. Aqui você teria que, por exemplo, dizer que em Go você poderia fazer assim. Se você não quer retornar -1, você poderia dizer, olha, eu achei o elemento, ou você poderia dizer, olha, eu não achei o elemento, você retorna uma tupla. Se você não quer, eu acho horrível essa ideia de -1, porque -1 não faz sentido. Isso é o padrão mais comum do Go. Por exemplo, quando vocês fazem o scan, o que é que o scan faz para ti? O scan diz quantos elementos foram lidos, e o scan ele também te diz se deu algum erro de leitura. Então, o padrão do Go é esse de retornar essas coisas assim. Mas a gente vai usar o mais simples, tá certo? Mais simples seria... qual vocês querem usar? Deixar para vocês optarem. Usa -1 ou usa assim, booleano, para dizer se conseguiu ou não? O que é que vocês querem? -1, eu vou fazer o contrário. Só para vacarar.
não achei e... Não. Aqui eu achei, então verdade. E aqui eu não achei, retorna falso. Mas ainda tem o zero. Mas na hora que eu retornar falso, eu estou dizendo que não achei. Essa é a informação importante. Beleza? Então, bora lá. O que é que a minha função faz? Recapitula. Minha função está me agora dizendo duas coisas, olha que legal. Ela tanto diz se encontrou, como diz o quê? Onde encontrou. Tá? Ela é duplamente expressiva. Procurar me diz onde e me diz se. Se você quiser, você poderia até colocar assim, olha que legal. Colocar separado, talvez seja até mais intuitivo. Você me diz onde e me diz se encontrou. Certo? Vamos entender como é que a gente utilizaria isso daqui. Quero saber cadê a bota. O que é que o meu procurar retorna? Retorna se achou, na verdade, e retorna a posição. O procurar retorna essas duas coisas. Confere? Não contrário, não? Não. A gente colocou primeiro o booleano, tá vendo? Se achou ou não achou, e depois a posição que ele encontrou. Agora eu posso continuar o meu código. Se eu achei, na verdade, se ele achou, eu tenho que tirar esse cara de lá. Ué, como é que eu tiro esse cara de lá? Aí eu teria duas opções, uma ruim e uma pior ainda. A ruim é, de fato, eu não quero mais que esse par seja utilizado. Ele está procurando por um par esquerda e direita, não é verdade? Então eu vou inutilizar ela no vetor. Eu sei cadê a posição dela, então eu posso fazer uma manobra aqui, olha que legal, descasados nessa posição, ponto, tamanho, recebe 0. Se eu fizer isso, ele vai fazer par descasados. Se eu fizer isso, essa bota ela vai ser utilizada por algum outro par? Não, porque não existe tamanho 0. Entendeu? Ela ainda continua na lista, só que agora eu meio que risquei ela da lista porque nunca mais ela vai ser utilizada como par de outra pessoa. Uma outra forma de fazer isso seria literalmente arrancando ela daquela opção, daquele lugar. Qual vocês acham que é a mais eficiente? Só riscar ou remover? Não. Remover é muito pior, sabe por quê? Porque quando você tem uma listinha, imagina que você tem uma listinha aqui com 1000 elementos. Tchau! E você remove um elemento bem daqui. O que de fato acontece quando você quer remover o elemento de um vetor? Você não vai fazer um buraquinho na placa-mãe, vai? Vai fazer um buraquinho lá na RAM? Criar esse buraco significa internamente copiar todo mundo uma posição para trás. Tá vendo? Copiei. Então, se tua lista tinha 1 milhão de elementos, remover ele acabou de fazer, em média, 1 milhão de operações. Porque você teve que copiar todo mundo para trás para poder ajeitar aquele buraco. Então, remover normalmente é uma das piores opções. Como é que eu removeria de fato? Você tem lá um slices, ponto... slices, ponto... remove, reverse, erase. Como é que eu apago as coisas aqui? Delete. O que é que o delete pede? Delete pede o slice, descasados e a... por que o meu autocomplete está funcionando? E a posição, provavelmente. Descasados. Só que isso é péssimo, tá certo? Em termos de desempenho, isso daqui é muito ruim. Isso daqui é suficientemente útil. Eu inutilizei ela, descasados, por exemplo. Você quer ter certeza que ninguém vai usar? Ponto pé igual a x. Pronto, ninguém vai nunca mais achar. Ele ainda está na lista, mas agora é inútil. Tá certo?
E eu tenho que aumentar a contagem de pares. Pares, começa com 0, e agora pares mais 1. E, oi. Uma dúvida, na hora do append é como se estivesse criando um novo coisa, né? Sim. E ele aparece ali os elementos. Tem como pegar tipo, os elementos anterior do que você vai excluir e mais o índice do posterior? Tem, mas internamente é a mesma coisa. Você está manipulando grandes blocos de dados e fazendo cópias. Mesmo que eu quisesse, eu entendi o que você está dizendo. Eu estou juntando dois slices. Por exemplo, isso daqui, descasados recebe. Eu vou pegar descasados, vou pegar uma lista vazia, aí depois juntar até antes daquele elemento, fazer um slice antes daquele elemento, e depois um slice depois daquele elemento e juntar os dois. Mesmo assim você está copiando. Então não tem como fugir disso não. A fuga é o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas está aqui. Ó, se a gente olhar para cá, o nosso algoritmo ele tem o quê? Um for, um if, uma busca e uma técnica de montagem, né? Eu estou percorrendo esse elemento e montando ele. Essa técnicazinha vai aparecer lá no Baruel, vai aparecer no Tazos, porque é algo extremamente comum. Eu vou montando uma lista e verificando, esse elemento já está aqui, esse elemento não está aqui, esse elemento já está aqui, esse elemento não está aqui. Então aqui a gente tem um monte de técnica que é extremamente útil. Então bora revisar aqui, ó. Montei a lista de botas, percorri todas as botas, calculei quem era o par dessa bota, procuro o par dela na lista de descasados. Se eu achei, eu tiro o par da lista de descasados, não vou deixar redundante não, e aumento os pares. Se eu não achei, eu jogo ela para a lista de descasados e acabou meu código. fmt.println de pares. Deixa eu ver se é isso que ele quer. É isso que ele quer. Tão bonitinho quando aparece isso, né? Mas eu prefiro os bonequinhos. Ó, o piu-piu. Sucesso é legal também. Bora lá. Beleza? Foi? Oi. Se, por exemplo, a gente tem do tamanho 41, temos 1000 da pares, temos 1000 da direita e 43 da esquerda. Tá. Então, basta a gente pegar um número da esquerda e dividir por 2. Tudo bem, mas assim, o que você está pensando agora já é a próxima técnica. O que foi que vocês acabaram de perceber aqui? Ó? Vamos lá. Usar o vetor para colocar os descasados, até então é a única estratégia que a gente tinha, porque é a única forma de guardar dados que vocês conheciam. Sim ou não? Sim. Então a única coisa que você pode fazer é criar um vetor e jogar os elementos dentro do vetor. Só que o vetor, ele é muito ruim para duas coisas, tá certo? O vetor é muito ruim para duas coisas. Fazer busca para saber se um elemento tá ou não está lá e fazer contagem, tá certo? Então você tem o tempo todo que ficar percorrendo. A segunda forma de organizar dados, a primeira é agrupar. Se por acaso a gente não tivesse agrupado esse negócio como uma bota, o nosso código ficaria completamente diferente, sim ou não? Sim, porque o tempo todo ia estar percorrendo com a lista de pés e a lista de tamanhos, lista de pés e lista de tamanhos. Quando a gente agrupou logicamente como uma bota, a legibilidade do código ela fez mais sentido. Mas o vetor é ruim para cá, tá bom? E agora a gente vai para a próxima ideia. Qual é a próxima ideia? Vou criar um rascunho aqui de mapas. Existe uma forma de organizar os dados, tá certo? Eu não sei porque que esse negócio apareceu. Eu odeio quando ele aparece porque eu não sei tirar. Espera aí, é bem aqui. View. Tá bem aqui esse breguês. Pronto. Existe uma forma de organizar os dados que ela é melhor quando você não precisa de ordem. Qual é a vantagem do vetor? Os elementos estão um depois do outro. E talvez isso seja importante para você. Talvez quando ele pede para você organizar uma fila, a ordem da fila importa. A ordem da fila só não importa em Quixadá, porque as mochilas valem
por pessoas. No único lugar do mundo onde uma mochila vale um ser humano é Quixadá. Mas tirando essa ideia de que a ordem é importante, às vezes você quer organizar os dados da seguinte forma: eu boto uma informação lá e quero saber se ela existe ou não existe. Se ela existe, qual o valor associado a ela. Isso a gente chama de mapa. Então, por exemplo, eu quero juntar duas informações: o nome de vocês e a idade de vocês. Então eu quero, para cada pessoa da turma, saber qual é a idade de vocês. Sem mapas, a única forma que eu consigo pensar é: se eu preciso juntar nomes e pessoas, o que é que eu tenho que fazer? Nomes e idades. Eu vou criar uma pessoa, type pessoa, que é um struct, e essa pessoa vai ter um nome que é uma string, vai ter uma idade que é um inteiro, né, assim? E aí, toda nova pessoa, eu crio esse objeto e jogo dentro de uma lista. Crio esse objeto e jogo dentro da lista. Crio esse objeto e jogo dentro da lista. Se eu quiser saber qual é a idade do Davi, o que é que eu tenho que fazer? Percorrer a lista todinha, procurando, cadê o Davi? Aí quando eu achar o Davi, aquele códigozinho que a gente acabou de fazer, procurar, né? Quando eu achar o Davi, eu pego a idade dele. Só que tem uma forma que já é otimizada para isso. E a gente chama esse negócio de mapas. Qual é a ideia de um mapa? Por exemplo, eu quero guardar as idades. Nomes, mapa de idades. Mapa de idades. O tipo do dado é assim, ó. É um map que recebe uma chave, no caso aqui um nome, e retorna alguma coisa, e guarda alguma coisa. Por exemplo, um inteiro. Então, isso daqui, ele usa um string para guardar um inteiro. E eu crio esse carinha assim, da mesma forma dos vetores. Eu crio um map de string para inteiro. O senhor pode repetir como é que é? Sim, senhor. Então, aqui é a descrição completa, tudo bem? Eu digo que esse cara, eu vou utilizar textos para guardar valores. E aí eu crio ele assim. Vou fazer a forma compactada, tá? Então eu poderia dizer que mapa de idade vai usar textos para guardar valores. Mas eu vou usar, senão não faz sentido. Vamos usar aqui. Qual é a idade do Davi? A idade do Davi é 42, porque eu fiz aniversário recente. Qual é a idade do Sérgio? Sérgio é novinho, saiu nem das fraldas, tem cheiro de talco. 17. Qual é a idade do Rubens? Rubens já está na terceira faculdade, 29. Certo? Não decide, ele chega assim no 8º semestre e diz, não gostei, tá bom? Como é que isso daqui funciona? Isso daqui funciona no uso como vetores. Está vendo aqui que eu estou escrevendo como se estivesse escrevendo em vetor? Eu poderia, por exemplo, também acessar, eu quero imprimir mapa, idade do Rubens. O que é que isso daqui vai imprimir para mim? 29. Então, eu acesso como se fosse um vetor e uso como se fosse vetor. E eu percorro também como se fosse vetor. Quando vocês estavam usando lá o vetor, como é que funcionava? Para cada índice valor em range de lista. Não era desse jeito? Aqui é a mesma coisa. Para cada índice valor em range de mapa. Isso daqui, ao invés de ser um índice, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser a chave. Isso daqui vai ser um valor. Então, aqui eu vou ter Davi 42, Sérgio 17 e Rubens 29. Porque ele está guardando para mim as chaves e os valores. fmt.println, chave e valor. Então, o que é que eu vou ter quando eu rodar isso daqui? Salva, roda.
Ué. Go. Run. Pronto, tá aqui. 29, Davi 42, Sérgio 17, Rubens 19. Então, antes de usar esse negócio aqui, vamos pensar aqui como é que a gente usa. Primeiro, como é que eu guardo valores? Escrever no mapa. Guardar, adicionar. Eu adiciono assim. Jogo o valor lá. Essa adição, a gente diz, né, esse acesso, a gente chama de destrutivo. É um acesso destrutivo. Por quê? Se não existia, ele cria. E se já existia, o que é que vocês acham que ele faz? Destrói. Como assim destrói? Se já existia um valor associado a Davi, o que é que ele vai fazer? Vai substituir. Vai substituir. Por isso que eu chamo ele de destrutivo. Se não existia, ele cria. E se já existia, substitui. Beleza? E aí eu tenho praticamente duas ações. Quando esse cara aqui está do lado esquerdo do igual, tá vendo aqui, ó, tem o igual e ele está do lado esquerdo do igual. Em computação a gente chama isso daqui de L velho e recebe R velho. Eu acho que eu falei isso lá no comecinho da disciplina, mas a gente esquece. R velho são as coisas que estão à direita do igual. Então eu olho para elas e penso em valor. Quando você faz x recebe 5 e y recebe x, você pensa, lugar recebe valor. Você pensa, eu vou guardar 5, o valor 5 em x, no lugar x. Mas quando você pensa em y recebe x, o que é que você pensa? Eu vou pegar o valor de x e colocar em y. Faz sentido eu fazer 5 recebe y? Não. Por quê? Y não é variável. Tudo bem, y pode ser uma variável, mas o que é que não representa um lugar? O 5. O 5 não representa o lugar, o 5 representa um valor. Então isso aqui não faz sentido, eu não posso colocar algo em 5. Então quando a gente está manipulando vetores, vocês faziam isso sem perceber. Você fazia lá, x recebe vet na posição 8. Então o que é que isso aqui estava fazendo? Pegando esse valor e colocando em x. E quando vocês faziam vet 8 recebe 6, você estava pegando 6 e colocando em vet 8. Confere sim ou não? Sim. O mapa é da mesma forma. E aí ele usa aquela estratégiazinha que a gente usou lá no procurar. Olha que legal. Ué, e se eu não quiser destruir? Eu quero só saber se o elemento existe ou não existe. Será que o Davi está no mapa? Então a gente tem esse tipo de acesso aqui, ó. Valor, e se existe, recebe mapa idade de Fábio. O que é que essa construção aqui me diz? Se vocês entenderam o macete. Se o Fábio está no mapa, ele retorna o valor. Se não está no mapa, ele retorna o padrão do valor. Qual é o padrão da string? Vazio. Mas ele também me diz se ele encontrou o Fábio. Se ele encontrou o Fábio, existe vai ser verdade. Se ele não encontrou, existe vai ser falso. A mesma estratégiazinha que a gente utilizou lá no procurar. Então, eu só tenho para o mapa essas duas ideias. Quando eu estou do lado esquerdo do igual, eu estou escrevendo nele. E quando eu estou do lado direito do igual, eu estou acessando e consultando ao mesmo tempo. Então, se eu sei que o elemento está lá, eu posso simplesmente fazer fmt.println. Eu sei que o elemento está lá, então ele vai pegar o valor e me devolver, que é lá o valor que ele dá. Mas como o Fábio não está na lista, o que é que ele vai imprimir aqui? O valor padrão para algo que não existe. No caso, a string ele vai imprimir vazio. Tudo bem? Então, a gente tem escrita, a gente tem leitura, e a última coisa que falta... É, assim, é porque story load é a ideia de banco de dados, né?
Mas assim, conceitualmente você tem uma ação de leitura e uma ação de escrita. O tempo todo, mesmo que você não perceba. Tudo que está na direita do igual é leitura. Você está pegando aquele valor de algum lugar. Seja de uma constante, seja de uma variável, você está pegando aquele valor, operando. E quando você está na esquerda do igual, você está escrevendo esse valor em algum lugar. Por isso que a gente chama esses negócios em computação de R-value, valores à direita, que se comportam como valores, e R-values. Então aqui você está escrevendo em algum lugar, e aqui você está lendo de algum lugar. Eu leio essas informações e escrevo. Tudo depende de que lado do igual eu estou. Então, eu sei adicionar, eu sei pesquisar, eu sei acessar. Ele não encontrou o Fábio não tem a idade registrada. Eu sei percorrer, só me falta apagar. Como é que eu tiro um elemento da lista? Delete de mapa, idade, David. Peraí, deixa eu lembrar como é. Esqueci como faz. Peraí. Será que é assim? É assim. Então, eu estou deletando o Davi do mapa de idade. Qual é a diferença desse cara em relação ao vetor? Esse carinha, ele já foi pensado para pesquisa e inserção. Então, ele é otimizado para fazer pesquisas, inserções e remoções de forma eficiente. Lembra que eu falei que se eu estou no vetor e quero remover o elemento do meio, eu tenho que copiar todo mundo de volta? Para esse cara, não. Para o mapa, inserir, remover e acessar, a gente chama em computação de tempo constante. Mesmo que eu tenha 1 milhão de elementos armazenados, isso não vai crescer conforme o tamanho do elemento. Então, 11h20, se vocês ainda tiverem algum... Eu vou dar 5 minutos para a gente contar uma piada aqui, e aí eu vou usar o resto da gasolina mental que vocês ainda têm para imaginar como seriam as minhas botas utilizando o mapa. Porque do jeito que a gente estava aqui, a gente tinha várias coisas ruins. Qual era a primeira coisa ruim? Tá vendo que isso daqui é uma coisa feia? Eu não consigo tirar o negócio de fato porque ele é ineficiente. E tá vendo que isso daqui é outra coisa feia? O que é que eu tenho de feio bem aqui? Procurar exige que eu percorra o vetor todinho. Na hora que eu tenho mapas, eu já resolvi esses dois problemas, que é o quê? Eu consigo pesquisar de forma eficiente, eu consigo remover de forma eficiente. Tá claro? Então, alguém conhece alguma piada? Só pra gente desaturar aí a mente. Vocês não conhecem nenhuma piada, vocês são ruins de piada. Bora, mano, uma piada boa aí. Eu escutei uma boa essa semana, mas eu tinha que parar a gravação para contar. Ei, pergunta, vocês viram? Vocês não querem levar os cachorros que estão lá fora, não? Pois é. O povo gosta tanto de cachorro que tá jogando tudo aqui, né? Não, é só jogar nos pilares. O resto veio convidado mesmo, veio, se instalou e ficou. Saiu lá do campus e veio andando, foi? Os colegas chamaram, foram até lá, chamaram. Aí tá complicando, tanto que o pessoal que cuida da cachorro aqui, só pode dar conta de porque se eles se atrelarem aos outros, a UFC vai achar que eles estão chamando o cachorro pra cá, vamos ser rápido. Só contar aqui, eu cresci no sertão, no interior, né? Então eu via a minha relação com os animais, só pra gente saturar a mente, sempre foi muito instrumentalista. Eu lembro que quando eu era pequenininho, talvez alguém já fez isso, vocês já deram leite de mamadeira para como é o nome? Carneirinho ou não? Alguém já fez isso? Deu leite de mamadeira? Mas vocês sabem por que o pessoal tira os carneirinhos da mãe e dá o leite de mamadeira? Ou ninguém nunca contou isso para vocês? Hã? Não.
Ninguém nunca contou porque que o povo costuma dar leite de mamadeira para os carneirinhos. Porque é assim, ó. Quando assim, você percebe que a ovelha, né, o carneiro, sei lá, ele tem um monte de filhotes. Normalmente ele sai do cercado de manhã, passa o dia pastando e volta para dentro do cercado à noite. É assim onde vocês tiveram infância ou não? Normalmente é assim. Quando eles têm uma ninhada muito grande, 3, 4, 5, eles não conseguem cuidar de todos os filhotes, e aí eles começam a matar os filhotes, enxotar os filhotes literalmente. Porque quando eles tentam levar muitos filhotes para o meio do campo, os carcarás, aqueles que ficam voando, eles atacam os filhotezinhos que ficam fora do grupo lá. E vocês já viram como é que eles atacam os bichinhos ou não? Não, vocês não são de raiz, não é tudo Nutella. Eles começam comendo os olhos dos bichinhos. Eles atacam os filhotinhos que estão separados do bando, bicando os olhos. É uma cena meio triste, né? Então, quando tem uma filharada grande lá de 4, 5, e você sabe que alguns vão ser enxotados, aí os criadores já tiram para ficar alimentando a parte, para eles nem morrerem no campo, nem serem enxotados pelos pais. Por isso que tem essa ideia de dar mamadeira para os bichinhos. E aí, quando eu era pequeno, tinha isso de cada neto ia ganhando os carneirinhos, né? Então eu tinha o meu carneirinho, eu dava mamadeira pro bichinho, montava no carneiro, acompanhava todo o crescimento dele para quando ele ficar grande. Aí vinha o cara lá na casa do meu avô, deitava o carneirinho com as perninhas assim pro lado, botava o joelhinho aqui no lombo, puxava, fazia um buraquinho no chão, puxava o pescoço e cortava o pescoço do carneiro. Tirava o sangue do carneiro todinho, depois tinha um processo de salga. Não sei se vocês já viram isso. Você deixa o carneiro todo pendurado. Meu Deus! Como era o nome do meu carneiro, meu pai? Era o Marujinho, sei lá o nome do carneiro. O Marujinho, né? O Marujinho morreu. Aí no outro dia a gente comia o marujinho, aquela festa, né? Passava uma semana comendo marujinho. Uma semana, pai, eu adorava pirão de carneiro, é uma das minhas comidas favoritas até hoje, carneiro. Aí eu passava uma semana comendo marujinho. A mesma coisa das galinhas. A gente dava comida para as galinhas, criava as galinhas. Aí eu lembro minha avó, até hoje como minha avó fazia. Como ela não tinha muita força e era hora de matar as galinhas, ela pisava no pé da galinha, segurava o pescoço com a mão, e como ela não tinha força para puxar com o braço, ela puxava com o corpo todo. Ela fazia assim, treco, e quebrava o pescoço da galinha. Aí deixava a galinha pendurada, tirando sangue. Aí a gente pegava a Gertrudes, aí ia lá, botava, escaldava, ia lá puxar as penas da Gertrudes. Então, como a minha relação com os animais sempre foi muito assim, né? Beleza. Eu nunca consegui criar muito afeto, porque sempre que eu criava afeto, eu comia o bicho depois, né? E aí eu lembro de uma vez que o povo foi lá na minha sala pedir dinheiro para uma operação que tinha de um cachorro que estava doente aí, né? Aí disseram assim, professor, a gente queria doação para cuidar do cachorro tal que está com uma doença muito séria. Aí eu perguntei, quanto é? Aí ela disse assim, R$1.000 de operação, 1.200, ela está com uma doença muito séria, grave e tal. E a gente está pedindo para todos os professores cota para poder fazer a operação. Aí eu perguntei assim, sério, e quanto é para sacrificar? É mais barato? Aí assim, todo mundo ficou escandalizado. Meu Deus, eu acho que eu falei alguma coisa que eu não devia. É brincadeira, eu não queria dizer isso não. Mas tudo bem. Ai. Bora, foco. Resetaram um pouco aí? Bora, vamos terminar aqui esse código. Voltando aqui para o nosso Botas e vendo como é que a gente mudaria ele. Os nossos descasados eram uma lista de botas. E aí eu tinha o problema de ter que ficar percorrendo isso daqui para um lado e para o outro. Então vamos fazer o seguinte agora. Para cada bota eu vou armazenar quantos elementos ela tem. Não é um chave-valor? Então eu vou montar os montinhos. Lembra que alguém falou lá no começo? Eu vou montar as montanhazinhas. Botas tamanho 40 do pé esquerdo. Então eu vou agrupando. Botas tamanho 40 do pé direito. Então o que eu vou fazer agora? Isso daqui, ao invés de ser um vetor, vai ser um mapa
de para cada bota eu vou guardar uma quantidade. Sacaram aí? Para cada bota eu vou guardar a quantidade daquela bota. Então a minha chave é a bota, a minha quantidade é um inteiro. O que é que muda agora? Tá vendo que antes eu tive que criar uma função procurar que saía andando em todos os elementos? Agora eu não preciso mais disso. Porque o mapa eu já consigo olhar para o elemento e saber se ele existe ou não existe. Então eu poderia fazer o seguinte, ó. Ei, lá nos descasados, tem esse par, ele vai me dar um valor e vai me dar se existe. Confere? Eu estou procurando, ei, nas pilhas de descasados existe esse par, e o que é que ele me dá? Ele me dá o valor do par e se o elemento existe. Ué, aí eu tenho que verificar. Se o elemento existe, lá na lista de descasados, foca, depois vocês continuam o exercício, tá? Preste atenção aqui para a gente pegar a ideia. Vamos lá. Eu estou migrando de uma estrutura de vetor, onde eu tinha que sair percorrendo os elementos e fazendo alguma coisa com aquele espaço, para uma estrutura que já me dá consulta, já me dá escrita, só que o mapa ele tem uma restrição, uma característica. Cada elemento do mapa só pode acontecer uma única vez. Então o que eu posso fazer é contar. Eu tenho botas tamanho 40 do pé esquerdo, 5 unidades. Bota tamanho 40 do pé esquerdo, 10 unidades. Então agora o que eu vou perguntar é, ei, existe bota 40 do pé esquerdo? Se existe, quantas unidades existem desse elemento? Isso daqui eu não tive que criar função nenhuma. É algo que já é intrínseco do mapa, ele já está me dando isso daí. Agora eu vou manipular esses dados. Se existe e o valor e a quantidade é maior do que zero, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir a quantidade do que tinha. Descasados par recebe valor menos 1 e aumentei a quantidade de pares. Olha que legal. Se esse cara existe, esse negócio está guardando quantos elementos existem. Se esse par, se essa bota 40 tamanho existe lá, eu tiro, porque agora eu vou formar um novo par e eu aumento a quantidade de pares. E se não existe, eu vou adicionar ela lá. Descasados par recebe mais 1. Então, bora lá. Aí aqui, olha como ficou legível a nossa construção. O que é que eu estou dizendo assim? Ó? Ei, eu tô procurando um par para a bota 38 direito. Aí aqui a primeira coisa que ele calcula é, ok, o par é o 38 esquerdo. Aí eu pergunto, ei, lá na pilha de descasados, tem 38 esquerdo? E quantos tem? Ele diz, olha, existe 0. Aí, se existe 0, não tem par nenhum. Ou então, existe 5. Se existe 5, agora eu vou tirar uma para montar esse par e vão existir quantas? 4. Se não existe, então eu vou jogar essa bota lá para os descasados. Tá vendo? Se não tinha nenhuma, ele cria e passa a ter uma. Seria equivalente a dizer o seguinte, né? Ué, será que existe já esse cara no descasados? Quantidade e existe. Se existe, descasados, bota, recebe quantidade mais 1. Se não existe, descasados, bota, recebe 1. Só que a gente tem o fato de que quando não existe algo, ele retorna o valor padrão. Qual é o valor padrão para o inteiro? 0.
Então eu posso simplesmente fazer isso, porque se não existia, o valor padrão é 0. E aí quando eu somo mais 1, o valor padrão passa a ser 1. E se já existia, era 5, na hora que eu estou botando mais ela, era 5 e agora vai virar 6. Ok? E aí Oi? Por que menos 1 ali na quantidade? Não tinha que ser menos 2? Porque está formando um par? Não, porque eu estou tirando ele dos descasados. Eu estou olhando na pilha de descasados. Eu quero achar o par da 40 esquerdo. Então eu vou procurar nos descasados 40 direito. Aí ele me retorna, existe 5 unidades de 40 direito no descasados. Então na hora que tinha 5 e eu peguei uma, a quantidade vai diminuir. Entendeu? Seria a mesma coisa de dizer que a quantidade diminui de 1. Seria equivalente a isso. Tá certo? Qual é a lógica aqui, meu povo? A lógica aqui é que você agora vai ter mais 2 coisas na sua cabeça quando você enfrentar um problema. Número 1, faz sentido eu agrupar essas informações para calcular isso? Se fizer sentido, você cria um struct. E a segunda eu vou estar o tempo todo fazendo buscas, inserindo, procurando, removendo, então talvez o vetor não seja bom para isso. Talvez o mapa seja muito melhor. Então tem quase todos os exercícios de contagem, Baruel, Tazos, repetidos, quantos se repetem, quase tudo cai aqui. Contagem de valores, contagem de ocorrências, quase tudo cai aqui. Porque é muito mais interessante você, fazer os montinhos e ir agrupando elementos do que ficar para cima e para baixo percorrendo vetores. Show? Diz. Tipo, de curso, né? É a mesma coisa que fazer um vetor e percorrer? Não. Quando a gente vai ver estrutura de dados, a gente tem um nome chamado complexidade. Qual é a ideia? Vamos imaginar assim. Imagina que você tem Vocês são da época da lista telefônica? Vocês já viram uma lista telefônica ou sabem o que é isso ou não? O que é uma lista telefônica? Vai, diz aí. É um livro gigante. De que cor? Amarelo. Isso, boa! E tem a lista. Pronto. Na época em que não existia privacidade, em que as pessoas tinham telefone fixo apenas, tá certo? Que você queria ligar para alguém ou queria saber qual era o telefone do McLanches, você não olhava na internet. Todo mundo que tinha linha fixa recebia da operadora um livrão dessa grossura, com as páginas bem fininhas, com o nome de todas as pessoas da cidade que tinham telefone e o telefone dessas pessoas, ou seja, privacidade 0. Mas assim, quando você comprava uma linha telefônica, que na origem era o preço de um carro, pasmem, né? O Fábio lembra... Fábio pegou o comecinho disso, eu também. Minha tia disse que para comprar o primeiro telefone dela, ela vendeu uma casa. Vocês têm noção? Ok, imagina que eu te dou esse livro com um monte de nomes e um monte de números e te pergunto, acha para mim quem é a pessoa que me ligou? É um safado que passou um trote, mas eu tinha Bina e o telefone dele é 3222-22222. Aí ela te dá um livro de 2.000 páginas. Como é que você acha essa pessoa? Desse telefone? Tem alguma forma inteligente de achar essa pessoa? Não, porque a lista ela não está ordenada por número, a lista está ordenada pelo quê? Por nome. Isso é o que a gente chama de problema, de um problema de complexidade linear. Se o tamanho da lista aumenta, dobra, o que vai acontecer com o tempo que você leva para procurar? Dobra. E se o tamanho dobra de novo, o que acontece com o tempo que você leva? Dobra de novo. Mas se ela te der a lista e te pedir, ei, acha aí o Fernando Pessoa. O que você faz? É trivial, porque você olha nos índices, você faz uma consulta, você vai direto no F, e aí você ajusta lá. Então, você poderia pensar que o acesso agora, ele está mais para tempo constante, independente da quantidade de elementos, você olha diretamente no índice e já cai onde você quer. O acesso a vetor, a busca no vetor é linear.
Se você quer achar um elemento lá dentro e o tamanho do teu vetor dobra, o que acontece com o teu custo? Dobra junto, porque você tem que percorrer todo mundo. Você quer remover um cara do meio, você arranca um daqueles pedaços, quer colapsar? É linear, porque se o teu vetor tem 1000 elementos, tem um custo. Se tem 2000 elementos, tem o dobro de custo. Mas no mapa, que internamente, se vocês ainda tiverem alguma paciência, ele faz como na lista telefônica, internamente o teu mapa também é um vetor. Você não manipula isso. Mas na hora que você quer saber cadê o elemento, ele pega esse elemento, faz um cálculozinho nesse cara que a gente chama de hash, como se fosse consultar o índice da lista, e esse hash já te joga praticamente onde o elemento está, porque o objetivo dele é só armazenar e recuperar com agilidade. Então o tempo de acesso, escrita e remoção na lista é linear, por causa desse mecanismo de salto. Internamente ele ainda é uma lista, mas a forma como você manipula dele é indiferente disso. Você não pensa em índices, você pensa em chaves. Então inserir, remover e pesquisar é tudo tempo constante. Show, meu povo? Então, vocês vão ter vários exercícios, vocês não vão conseguir, isso aqui é que nem Fiels. Você entende a estrutura, mas você só pega conforme exercita, tá certo? Então, duas coisas. Vou fazer buscas demais? Ué, por que eu não boto isso dentro do mapa? Tenho que fazer contagem? Por que eu não boto isso dentro do mapa? Os elementos fazem sentido juntos? Por que eu não jogo isso dentro do Instruct? E tem muitas das questões que, mesmo que não sejam exclusivamente de mapas e Instructs, dá para fazer isso daqui. Fizeste a frequência? Ok. Então, galerinha, ó, vamos lá. Eu queria combinar uma coisa com vocês, um negócio que eu estava passando com o Fábio. A gente vai fazer uma prova. Eu não sei se a gente faz logo semana que vem, mas é interessante a gente dar uma nivelada para ver se o que vocês colocam nos repositórios faz minimamente sentido com o que vocês apresentam. Eu não estou falando dessa turma, mas o que de forma geral, ontem estava numa reunião com todos os monitores de todas as turmas, de todos os professores. O que os monitores têm relatado de forma geral? Existe um conflito na mente dos alunos que é muito difícil programar, é muito difícil debugar, é muito difícil lógica de programação. E se eu pergunto para a IA, ela responde de forma tão fácil, para que eu vou ficar gastando libera o pessoal, depois eu faço retroativa, pode ser assim? Por que eu vou ficar gastando tanto esforço cognitivo se eu posso simplesmente perguntar cadê o erro? Ou então, por que isso daqui não está funcionando? E ela me responde de forma muito prática. Então isso pode gerar em vocês, eu entendo, é totalmente compreensível, um senso de ilusão de que gastar gasolina mental escrevendo, debugando e quebrando cabeça não vale a pena. Então eu poderia dar um zilhão de exemplos para vocês Eu, por exemplo, agora eu estou usando muito o Codex, estou usando muito a agente de IA para poder refatorar código, escrever código, fazer biblioteca. Agora vocês não têm noção do quão ele avacalha. Não tem noção. Se você conseguir descrever com clareza as diretrizes, os objetivos, ele acerta com uma beleza. Mas, por exemplo, um absurdo que eu pedi, ele estava o tempo todo fazendo um salvamento em arquivo. Aí eu disse, cara, isso está muito ruim. Vamos fazer um cache para ele só escrever em arquivo se realmente for necessário. Na minha cabeça, o que é que ele ia fazer? O óbvio. Na hora da leitura, ia gravar os dados de forma em memória, e na hora de escrever, ele ia fazer uma comparação para ver se valia a pena ou não valia a pena gravar no disco. Aí o que foi que o estúpido fez? Antes de escrever, ele lia o arquivo. Aí ele lia o arquivo, verificava se o conteúdo lido era o mesmo que ele queria escrever, senão ele não escrevia. Aí, estúpido, o que eu quero é evitar acessar disco. Você acabou de fazer acessar disco. Aí eu tive que dizer claramente,
cria uma variável de não sei o que tem que ser armazenada na hora que você faz o load, na hora do save vamos fazer aqui uma função para gerar estado, entendeu? Então assim, não se iludam, vocês vão precisar quebrar a cabeça, se acostumando a debugar, achar erro, escrever especificação, usar mapa, organizar struct, ele não vai pensar por você, ok? Então justamente para que você mesmo, se é o seu caso, tenha aquele choque de realidade, a gente vai fazer uma provinha com conteúdo de vetores, que é o que imagino que todo mundo já está, sim ou não? Todo mundo já está ali mais ou menos em vetores, tá certo? De preferência que você tenha aquela mínima de criar essas funções básicas, como algumas que a gente fez aqui, na semana que vem. O que é que vocês acham? Em papel, tá certo? Em papel. Então, foca. O objetivo não é ser o mestre das picuinhas. Ah, esqueceu de fechar o parêntese. Ah, ele esqueceu a sintaxe. Não é isso, tá certo? Então, se você colocar colchete de inteiro, ou inteiro colchete, não é isso. É se o seu cérebro já se acostumou com o pensamento lógico. Tudo bem? E a gente vai fazer em papel justamente para escapulir dessa camada de ops, estou ligando o Copilot aqui, eu estou fazendo uma pesquisa aqui. Então, só para a gente entender, o objetivo não é ser mal, é só fazer esse ajuste. O cara tem 30, 40 horas de prática. Faz sentido que o que você pega, se você pega assim um negócio e carrega esses elementos do vetor e calcula a média. Será que isso é para ser um desafio? Não é para ser um desafio, entendeu? Então, eu ainda estou na dúvida se a gente vai pegar as questões que estão lá naquelas questões básicas do repositório ou vai criar novas. Mas se você domina o básico, venha sem medo. É só continuar fazendo o que você já está fazendo, que é o quê? Fazer questão. Combinado, meu povo? Beleza? Então isso daqui não é aquela nota do tipo, meu Deus, me lasquei, reprovei. Não, é aquela nota de reflexão. Como é que essa criatura não fez nada e ela diz que já fez metade do repositório? Não faz sentido. Então isso entra como uma nota mais lá no mapa. E aí daqui a 2 semanas a gente já chama para as reuniões individuais. Como é que funciona? É aquela reunião que a gente vai dizer, olhar o que você fez, olhar suas provas, olhar seu repositório e dizer, tua situação está ruim, tu está usando muito mais IA do que faria, ou então está num ritmo tão lento que daqui a 3 semanas, se você continuar nesse ritmo, você não bate o objetivo. Entendeu? É aquele negócio de dizer, faltam 3 semanas para acabar o semestre, acocha aí para poder dar certo. Porque o meu objetivo é que todo mundo passe, sim ou não? Sim, vocês querem passar? Passar e aprender, sim ou não? Sim. Então, a gente ainda tem para terminar o semestre, quanto tempo? 1 mês e um quebradinho, né? 1 mês e um quebradinho, dá tempo, tá bom? Então vamos estudar, vamos planejar e vamos se divertir, porque é para isso daqui ser divertido, né? Pelo menos eu achava uma delícia. Ok, meu povo, então um cheiro no cangote e... Vocês querem que dia? É melhor ser surpresa, não? Ou vocês querem que dia? Na quarta? Tu vai viajar? Acho que já tem até prova. A gente faz ou na terça, ou na quarta, ou na segunda. Pode ser? Eu volto na quarta. Você volta na quarta, né? Quarta, então bora de quarta, vai. Bora de quarta-feira.